Vamos agora à nossa aula 14ª. Vamos falar sobre o Stack-Up. O Stack-Up ele está presente em todos os projetos de placa. É que muitas vezes nós nem nos preocupamos com o Stack-Up, porque às vezes é placa face simples, manda fabricar, face simples. Muitas vezes o que se pergunta é: tem serigrafia, você vai usar máscara de solda, você vai proteger a placa de que forma, né? Mas ninguém se preocupa com a estrutura da PCB mesmo, né? É feita uma especificação muito preliminar, não é? Geralmente os projetistas nem olham para o stack-up, alguns nem sabem o que é o stack-up, né? Mas então a proposta é levar esse conhecimento para vocês, para dar, né, mostrar da importância disso, porque o fabricante vai fabricar a tua PCB, né? E ele tem que ter algumas regras para isso, né? Você tem que falar para ele como que você quer que a placa seja construída, tá bom? Claro que quanto mais complexo for o projeto, os multilayers, aonde você tem integridade de sinais, controle de impedância, não é? Aí sim o stack-up torna-se mandatório, obrigatório, né? Mas na maioria das vezes eu confesso que placas até dupla faixa, assim, é, é mais uma conversa por telefone e você resolve tudo do que tá tudo especificado. Mas é bom, numa proposta como essa do curso, né, nós temos que estar vendo e detalhando para vocês isso. Então o Stack-Up nada mais é do que a estrutura da construção da sua placa, não é? Mesmo que ela seja de face simples, como é o caso aí, a imagem mostra, né? Você tem que falar para o seu fabricante, assim, olha, a espessura que eu quero dela, do meu laminado, é tanto, né? Geralmente 1,6 milímetros. Eu quero que você tenha uma camada de cobre de 1 onça, 2 onças, meia onça, não é? Então isso tá especificado. Você pode ter serigrafia dos dois lados, de um lado só. Que cor você quer a serigrafia, não é? É branca, preta, amarela, vermelha, a cor também é livre, não é? Então, essa especificação é o stack-up. Então, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, é uma face simples, aonde eu tenho o meu laminado. Qual é o laminado? Primeiro, né? É um FR4, é um FR1, 101, 102, 103, qual que é? A espessura dele. Eu quero que o meu laminado de cobre tenha qual é a espessura dele, meia onça, 1 onça, 2 onças. Eu quero que tenha uma máscara de solda no top, né? Aqui no caso é um lado só, do lado do cobre. Eu quero que seja da cor, a máscara de solda, da cor que você quer. Ou você pode não querer máscara de soldas, você pode também as trilhas. Aí tem a ver muito com o processo, tá? Acho que vale a pena um parênteses aqui. Se você está trabalhando com uma face simples, a face simples muitas vezes é processo de solda onda e você vai estar colocando a máscara de solda, né, no caso aí, né, só onde interessa, protegendo as trilhas, tal. E a serigrafia, você pode ter serigrafia dos dois lados, de um lado só, porque você pode ter componente PTH, componente SMD, né? Lembra, se vocês derem uma voltada na aula anterior, tinha a possibilidade de colocar componente dos dois lados numa placa face simples, SMD e PTH, e aí você vai ter serigrafia dos dois lados. Então essa é uma estrutura de um stack-up de uma face simples, básica, não é?
podendo ter algumas variações aí, se você não tem serigrafia dos dois lados, tem um lado só, ou se você nem usa serigrafia de tão simples que é a placa, pode ser que você não use, né? Mas é bom ter, pelo menos, algum dado da placa para rastreabilidade, né? Então, o código da placa, a revisão da placa, algum nome ou part number da empresa. Então, isso é meio que mandatório, né? Significa algum critério que você tem aí de fabricação, né? Então é bom ter. A cor é você que escolhe, né? Tá bom? Então essa seria uma face simples. Para uma dupla face, né, a gente teria um stack-up, uma estrutura. Se a gente pegar a placa e fizer um recorte, um corte nela, né, você vai ter, olhando assim, o verde, vamos continuar com a cor verde, né, seria a máscara de solda, depois você tem a trilha, o cobre, depois você tem o núcleo, não é? O núcleo que é o nosso FR4, é o laminado. Na parte de baixo, você teria o cobre de novo, as trilhas, não é? E a máscara de solda do lado de baixo. Fora isso, o que você teria aqui, além, que não necessariamente entra na especificação do stack-up, né? Seria a serigrafia, né? Você poderia incluir aqui ainda a serigrafia top e a serigrafia bottom, né? No caso aqui, nessa imagem não está presente, mas na imagem de baixo é como se você pegasse a placa, fizesse um corte, desse uma explodida nela. Então você teria na construção da sua placa, né, um primeiro layer, que aqui sim eu menciono serigrafia, tá? A serigrafia não entra, a princípio, nas contas de impedância, tá? Controlada. Então, muitas vezes o stack-up ele mostra da máscara de solda só, né? O primeiro layer, máscara de solda e as trilhas. Mas aqui eu estou mostrando também um primeiro layer, né? Uma primeira camada de serigrafia. Esses layers aqui que a gente dá essa explodida, né? Depois nós vamos ver mais para frente, são os layers que você vai gerar do Gerbers, né? Nós vamos ver Gerbers futuramente, mas por enquanto, stack-up. Então eu tenho o que? A serigrafia top, que são as escritas, né, aqui em branco. A máscara de solda seria aqui o azul, protegendo as trilhas, não é? Eu teria uma próxima camada que seriam as trilhas, não é? O lado de trilha. E aí essa cinza aqui é o núcleo, é o core, né? O FR4, é o nosso FR4 aqui no caso. Poderia ser sem um, poderia ser. Mas como nós estamos falando em dupla face, vamos considerar FR4, é o core. E geralmente ele é de 1,6 milímetros, não necessariamente, ele pode ser menor, pode ser maior. De novo, nós temos do lado bottom side as trilhas, a máscara de solda e a serigrafia do lado bottom. O que é opcional aqui? Talvez você não tenha serigrafia de um lado, talvez você queira colocar, deixar um lado, sei lá, se não tiver o lado de baixo, talvez não tenha máscara, não tenha trilha, enfim. Mas essa é um stack-up clássico, né, de uma dupla face com serigrafia dos dois lados, máscara de solda dos dois lados, trilha dos dois lados e um núcleo, um core, né, um FR4 de 1,6, tá bom? Esse então é um stack-up de duas camadas. Aqui nós vamos ver um de 4 camadas, né? Se você estiver trabalhando com uma multilayer. E aqui embaixo eu consegui uma imagem muito bacana, que é uma multilayer já também explodida, né? Uma foto, na verdade, né? Então, vamos na figura aqui em cima. O que eu teria como um stack-up, né, de 4 camadas? Eu começo de cima para baixo com a máscara de solda, né, aqui na cor verde, padrão, as trilhas. Depois, imediatamente abaixo, eu tenho um núcleo, né, um core.
Eu tenho de novo uma camada de trilha, eu tenho um isolante, que aqui ele não chamou de core, ele chamou de prepeg, eu já vou explicar já o que é isso aqui. Depois eu tenho novamente uma camada de trilhas, um outro nível interno, um segundo layer interno, um outro isolante, né, um outro camada de núcleo core, que é o nosso FR4 novamente, as trilhas do lado bottom e a máscara de solda do lado bottom, né? Aqui poderia incluir também, se você quiser, a serigrafia top, serigrafia bottom. Mas, pessoal, se vocês olharem essa multilayer de 4 camadas, se vocês imaginarem que são duas placas dupla face unidas, separadas por um isolante, também vocês podem entender. Esse prepeg aqui, que eles chamam de prepeg, é um isolante, não é? Do mesmo material do FR4, só que com uma camada fina, né? Muito fina. Na figura, na fotografia, eu tenho exatamente a imagem do prepeg. Só que aqui a proposta é um pouco diferente. Olha, aqui eu teria uma face top, eu teria um core, que é um core bem fininho, que é esse aqui. Ele não tem o interno 1 aqui, ó, ele teria um top, né, um core. Eu teria dois isolantes prepegs. Depois eu teria uma dupla face no meio, com um core diferenciado. Então eu tenho como se fosse o interno 1 aqui e do lado de baixo o interno 2. Uma outra camada de prepeg, um outro core que não tenho nada aqui e um bottom side final. Então eu tenho também, nesse caso aqui, eu tenho 4 layers de trilhas, né? Um primeiro layer top, um primeiro layer interno aqui, embaixo dele um segundo layer interno e por baixo de tudo um bottom side, não é? É uma estrutura um pouco diferente do que nós vimos ali, mas é só mais para mostrar para vocês as diversas possibilidades. Então eu posso ter um core, logo de cara, um core dupla face, um segundo core dupla face isolado por um prepeg, né? Então essa estrutura de construção aqui que é o nosso stack-up, que a gente passa para o fabricante. Olha, eu estou querendo construir a minha placa desta forma, tá? Claro que muitas vezes nós nem fazemos isso, né? Muitas vezes nós mandamos os layers lá, os Gerbers, não é? De fabricação, e nós só falamos para o fabricante, olha, é uma 4 faces, tá? Uma 4 camadas de 1,6 milímetro. E o fabricante faz do mesmo jeito. Porque ele já está. Se você não fala nada, ele vai construir a placa do jeito que ele está acostumado a fazer. Ou seja, do jeito mais fácil para ele, né? Então, se você não tem uma especificação nada de espessura da camada, não tem nada disso, não está especificado, ele vai construir para você uma 4 layers também, de acordo com o processo dele default lá, né? Você vai ter a 4 camadas também. Agora, o caso começa a ficar mais sério quando você precisa de características de impedância controlada. Então, as espessuras começam a fazer diferença, o jeito com que você vai considerar o interno 1, interno 2 também começa a fazer diferença, né? Então, vamos ver mais à frente aí outros exemplos. Essa daqui já é um exemplo retirado de uma placa que precisa, né? Você vê que ele tem anotações de elétrico, né? Coeficiente de elétrico a 4.1, 4.1. Então já temos aqui considerações de impedância controlada, né? Aonde esses espaçamentos aqui são importantes. Olha, 4.4 milímetros de espaçamento, não é? Ele usa um núcleo, um core de 47 mil, não é? Então vamos dar entendida nesse stack-up aqui. Então eu tenho primeiro uma camada, o azulzinho aqui em cima de tudo é a nossa máscara de solda, que tem um dielétrico, tá? Não é? Ele tem a nossa trilha aqui, ele está falando que a espessura dessa trilha pode ser de uma ou 2 onças, meia onça, perdão, de uma onça ou uma onça ou meia onça.
é, ele tem uma camada interna aqui. Essa camada interna, ele está falando que ele vai usar um core aqui, é um prepeg que ele chamou de prepeg, mas ele tem 4,4 milímetros essa isolação aqui, não é? Então, e aqui ele vai usar, você pode, geralmente eles usam para planos aqui, ou é um plano de alimentação, VCC, ou terra, tá bom? Aí ele tem um núcleo core de 47 mil, na verdade ele quer a espessura final 1,6 milímetros também, tá? Mas aqui ele está especificando. A camada interna, essa segunda interna aqui dele, também pode ser alimentação, no caso aqui é um GND que ele está prevendo, uma onça, olha, a espessura do cobre de uma onça, um segundo isolante aqui, um prepeg de 4,4 mils, e as trilhas de novo do lado do bottom, né, a trilha e a máscara de solda bottom. Então aqui, olha só, ele pode estar usando, dependendo do processo de fabricação, uma placa dupla face com um laminado de cobre de uma onça, de 47 mil de espessura, um isolante prepeg de 4, um ou duas folhas de isolante, somando 4,4 mil, e aqui a nossa trilha de novo, né? Tá bom? Um laminado face simples aqui com uma trilha. Então essa é a estrutura. Então não se preocupe, porque quem monta a placa, quem fabrica, o fabricante de placa, vê essa estrutura e entende. É o negócio dele, é o business dele. Então ele vai te produzir uma placa. Por que esses espaçamentos é importante? Porque você vai ter trilhas que você vai estar roteando pares diferenciais de comunicação USB, de comunicações de sinais de áudio, de vídeo. Então você precisa de controle da impedância, não é? E controle da impedância leva-se em consideração o dielétrico do material. Esse espaçamento aqui é muito importante, né? E o fato de ter um plano de referência, tá? Geralmente é plano GND, né, mas pode ser também um plano VCC, tá? Alguns sinais precisam de GND especificamente. Aí tem que ler no manual lá, de acordo com a necessidade do projeto. Mas esse daqui seria um stack-up de 4 camadas. Vamos ver o próximo aqui, ó, de 6 camadas, olha. Então, um stack-up de 6 camadas isso aqui são propostas, tá, pessoal? Não necessariamente ele precisa obedecer exatamente esse. Isso aqui é uma proposta de retirado do Key7 Design Guide versão 2 aí. É excelente esse manual do Key7, tá? Recomendo para os que puderem baixar, é free, é o material PDF. Ele dá essa estratégia para você destacar. Então, para uma placa de 6 camadas, ele recomenda, primeiramente, a máscara de solda, está aqui, né, os azulzinhos, top e bottom, as trilhas no top, né, uma camada de trilha no top, aqui é meia onça, geralmente é meia onça aqui, um prepeg de 4,4 mil, uma camada interna também de alimentação aqui, um plano, aqui vai ser um plano VCC no caso, não é? Um outro core aqui no meio, olha, né? Isso aqui é um core, um núcleo isolante, né? Uma outra camada de trilha aqui, né? Que ele vai usar para, aqui no caso é trilha mesmo, é interna, não é plano, é trilha. Então, se ele for considerar que isso aqui é um plano, aqui é um caso é um plano de VCC, tá bom? Deixa quieto, isso aí é alimentação, tá bom? Eu tenho um isolante, eu tenho um núcleo de 23 mil, aqui é um núcleo puro, não tem cobre dele nada, é só um núcleo. Aí eu entro com um prepeg de 6,5, ó, repare, é meio que espelhado isso daqui, né? O que você tem para cima, você tem para baixo. As trilhas do layer interno, camada 4, um núcleo aqui de 4,3, uma outra camada agora sim de plano de VSS, perdão, terra, uma camada isolante novamente e uma outra camada de trilha.
Então esses layers, né, que eles chamam L1, L2, L3, L4, L5, L6, é onde tem cobre. Então L1 top, L2 é a outra camada de baixo que é um plano. O L3 é uma camada de trilha. O L4 é uma camada de trilha também interna. O L5 é uma camada, só que é um plano. Ele está prevendo aqui um plano. E a última camada L6 é o lado o bottom side, tá? De trilhas, no caso aí também. Então esse seria o stack up proposto, 6 camadas, tá bom? Considerando a espessura final 1,6 milímetros. Poderiam ter algumas variações aqui de espaçamento. Esses espaçamentos aqui que vocês veem de 4.4, 4.3, 23 mil, isso aqui é bom sempre estar conversando com o fabricante e vendo o que o fabricante sugere, recomenda, ou você monta um stack-up dessa forma, manda para o seu fabricante, o fabricante vai avaliar, ele pode sugerir um outro dimensionamento para você aqui de espaçamento. Vamos supor que ele não tenha esse material aqui, ó, com 23 mil, ele tenha um outro, ele pode sugerir para você uma outra montagem, só que aí você tem que tomar cuidado, porque lembre-se que geralmente quando você tem uma placa desse nível, com 4, 6 camadas, com plano GND, que você tem trilhas com controle de impedância, você tem sempre que ver se essa nova estrutura proposta pelo seu fabricante, se isso vai te garantir a impedância que você precisa, tá bom? Pares diferenciais, geralmente são 90 ohms, né? Então você tem que estar lá e ver se está de fato mudando, fazendo essa pequena alteração, né? Considerando os dielétricos, se vai ainda a impedância vai estar dentro da tolerância dos 90 ohms aí que você quer, ok? 10% pelo menos, então se tiver dentro da faixa, ok, você prossegue na fabricação. Esse daqui deixa eu voltar só um pouquinho, acho que faltou uma explicação aqui. Eu estou mostrando, né, o stack-up para vocês, mas assim, aonde é que eu defino isso, não é? Então a figura, isso aqui, cada CAD tem uma tabela parecida com essa daí, né? Que mostra, olha, para você definir o stack-up. Nesse caso aqui, ele está definindo o stack-up dessa forma. Ele tá considerando, olha, aqui é um overlay, top overlay. O overlay é a serigrafia, tá? Top overlay, bottom overlay, é a serigrafia top e bottom. O top solder aqui é a máscara de solda. Ó, reparem que a máscara de solda ela tem uma espessura recomendada. Espessura de máscara de solda é difícil de vocês acharem, gente. Tá? Então peguem esse do exemplo aí, porque o fabricante não vai te garantir uma espessura. Ele vai garantir que vai estar protegido, não é? A IPC, a norma IPC, também não vai te dar uma espessura. A norma IPC ela vai te falar o seguinte: assim, olha, você passando a máscara de solda, você tem que garantir que os circuitos têm uma determinada isolação por polegada quadrada, baseado no teste IPC TM 650 tal. Então o fabricante ele se garante assim, olha, eu garanto que a máscara de solda vai estar protegendo todos os circuitos que você solicitou, né? E aí a espessura, uma espessura de 0,4 milésimos aí, né? É uma espessura mínima que tem a máscara de solda, né? Com um dielétrico aí de 3,5 também nesse exemplo aí, que acho que é o que vocês podem considerar. Depois disso a gente tem aqui no caso o top layer, que eu estou falando, que é de sinal, não é? Ele está falando que ele vai ter 1,4 milésimo de polegada. Só precisamos confirmar se esse 1,4 aqui se é de 1 onça. Geralmente a gente está acostumado a trabalhar com onça, né? E aqui está em mil, teria que converter isso aqui
em onças, para ficar, ou em micrometros, não é? Ah, teria aqui um dielétrico que é um prepeg, olha aqui, de espessura 5, tá bom? Aí tem um dielétrico de 4,2. De novo, um layer interno, uma camada isolante, outro layer interno, uma camada isolante, outro layer, o bottom agora, o outro lado, a máscara de sódio e a serigrafia. Cada um deles com as espessuras, não é? Essas espessuras aqui vai determinar no finalzinho o tamanho total da placa, né? Geralmente é 1,6 milímetros. E aqui você vai ter depois, eu não mostro aqui, mas o CAD te possibilita mostrar, olha, qual é o cálculo da impedância, tá vendo? Não é? Então você poderia ter aqui na frente, se a impedância não, com tudo isso daqui, não está dentro da faixa que você precisa, né? Então você tem que ajustar aqui as distâncias, né? Essas espessuras aqui do dielétrico, em vez de 5, você pode usar 8, ou para mais ou para menos, para ver o que acontece com a impedância. Mas se você não a impedância não é problema para você, você não tem nenhum sinal crítico, então você nem precisa se preocupar. E, e apenas com a espessura final dentro do que é possível de se produzir, não é? Conversa com o fabricante, vê se as espessuras está correta, se ele consegue produzir com esse stack-up e pronto. É isso. Então, essas são as questões do stack-up, tá bom? Lembrando, pessoal, que cada CAD tem um jeito de você definir o stack-up, né? Essa imagem aí é de um CAD que vai te, se eu não me engano, essa é uma imagem do Cadence Allegro, que vai te dar, mas do Altium seria uma outra tabela semelhante a essa, tá bom? Do Mentor, do Eagle e assim por diante. Mas é isso aí, ok? Até mais.